Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa próxima hora para a gente conversar um pouquinho mais sobre epidermólise bolhosa. Eu sou pediatra aqui do Hospital Universitário Professor Edgar Santos e há alguns anos a gente já vem atendendo, as crianças, os adolescentes com a epidermólise dentro de um projeto, de um esforço muito grande que envolve muitas instituições, muitas pessoas, no intuito de tentar oferecer um melhor atendimento, uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados essenciais para crianças e adolescentes com epidermólise. Eu vou focar em alguns pontos específicos, mas estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida e esclarecimento. Eu queria começar convidando vocês, aqueles que não viram ainda, ou a rever ou a ver as nossas primeiras duas apresentações sobre a epidermólise bolhosa. A primeira com a professora Vitória, colega aqui do hospital, dermatologista, onde a professora detalhou bem os tipos de epidermólise, as lesões que acontecem, os diagnósticos diferenciais. Às vezes a gente fica na dúvida, é epidermólise, não é epidermólise. Obviamente que numa unidade de atenção básica, o mais importante é: pensou em epidermólise, tem lesões parecidas, tem lesões que fazem você pensar em epidermólise, vamos encaminhar para o serviço de referência para que o serviço faça a avaliação, retire essa dúvida, dê o diagnóstico, ou afaste o diagnóstico, ou dê o diagnóstico de outra patologia e consiga fazer o tratamento. É fundamental que a gente receba as crianças ainda bebês, ainda pequenininhas, porque a gente tem observado ao longo desses anos que quando a gente começa a acompanhar as crianças ainda com meses, ou às vezes chegaram crianças aqui com dias de vida, a evolução é melhor, a gente consegue estabelecer um cuidado mais intenso e desde os primeiros meses, e isso traz resultados benéficos para essas crianças, tá? Então, por favor, assistam a aula da professora Vitória, que é uma aula bastante ilustrativa. A segunda aula foi a aula da nossa colega aqui, a enfermeira Lívia, que falou bastante sobre a questão do cuidado de enfermagem, especialmente a parte dos curativos. É muito importante essas feridas, essa pele dessa criança com epidermólise. Ela é uma pele muito frágil, ela se solta com facilidade e as feridas, as bolhas, as lesões vão aparecer e são essas lesões que vão provocar todo o quadro que a gente vai ter e das muitas coisas que a gente vai falar aqui, tudo acaba surgindo dessa lesão inicial. É muito importante manejar bem esses curativos, usar esses curativos de maneira adequada, e a enfermeira Lívia falou isso de maneira muito precisa e muito clara. Algumas coisinhas que ela falou na palestra dela eu vou repetir aqui, mas se vocês quiserem um detalhamento maior, por favor, consultem então a web palestra da enfermeira Lívia. Então vamos lá. Então o que eu vou falar aqui para vocês nessa tarde? Eu vou falar um pouquinho reforçar os cuidados que a gente tem que ter logo quando o bebê nasce, quando a gente vai pensar em epidermólise por algumas lesões que vão aparecer, e é muito importante que esses cuidados já comecem aí desde o período neonatal. Vou dar uma reforçada nesses pontos, ok? E vou falar aqui o que a gente está se propondo principalmente, as principais comorbidades, ou seja, as coisas que acontecem nesses pacientes porque eles têm epidermólise, que são doenças que vêm associadas, que são muito comuns, justamente porque eles têm as lesões de pele e fazem as alterações que a gente já viu na aula da doutora Vitória, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a coceira, o prurido, que é um sintoma muito importante desses pacientes, que a gente precisa saber como controlar. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, do impacto nutricional, porque nós teremos em seguida, no próximo mês, uma aula com a doutora Efigênia, nossa colega aqui também, nutricionista, que vai especificar, vai detalhar toda essa conduta nutricional que a gente tem que ter muita atenção com isso nessas crianças e adolescentes. Falar um pouco sobre a anemia. Infelizmente, esses pacientes têm muita anemia, é muito difícil controlar essa anemia, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco da dor. São pacientes que têm muita dor, que sentem dor, por exemplo, quando realizam um curativo. Então é preciso considerar isso. Não é preciso viver com dor, não é preciso ter dor, então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado ao olhar esses pacientes e tentar livrá-los da dor e outras comorbidades. E por fim, rapidamente, eu sei que é um público basicamente de atenção básica, mas, por exemplo, vocês podem coletar um sangue nesse paciente, medir uma pressão arterial, fazer um
eletrocardiograma. Então, tem alguns cuidadozinhos básicos que podem evitar que esses pacientes tenham piora da lesão. Então, vamos lá. Eu vejo vocês aqui no bate-papo, alguma pergunta que for surgindo à medida que eu vá falando, eu estou olhando aqui para as mensagens e a gente vai tentando acrescentar o esclarecimento, tá bom? Então, a doutora Vitória falou muito bem sobre isso aqui, sobre essas formas. Eu estou simplificando aqui e nós temos aqui 3 tipos básicos. Praticamente o que a gente tem atendido aqui no ambulatório é a forma de epidermólise bolhosa distrófica recessiva, é uma forma mais grave. Eu tenho um envolvimento generalizado desse corpo, principalmente em áreas de tração, como os joelhos, como os pés, as nádegas, as costas, os cotovelos, são áreas onde eu tenho um grande comprometimento. Eu geralmente tenho nessas crianças, os dedinhos eles vão se grudar, eles vão ficar grudadinhos, é que a doutora Vitória explica na aula dela, que é a pseudosindactilia ou a sindactilia, e isso vai provocar uma perda motora. Então, é uma criança que vai ter dificuldade de segurar um copo, vai ter dificuldade de segurar um lápis, vai ter dificuldade de segurar um brinquedo. Eles são fantásticos, eles se adaptam, eles conseguem fazer esses movimentos com a facilidade até razoável dentro da restrição que eles apresentam. Mas se a gente pega esse bebê desde pequeno, começa a fazer o movimento desses dedos para evitar que eles se toquem, que fiquem grudadinhos, a gente consegue evitar que aconteça as sindactilias, as pseudosindactilias. E aí é fundamental que o profissional aí da atenção básica, o profissional do Programa de Saúde da Família, que tem uma família em acompanhamento, que tem um bebê, uma criança com epidermólise, que esteja atento a isso, que procure reforçar isso com a genitora, que procure buscar, digamos assim, se tem uma dificuldade dessa família em conseguir algo, que procure ajudar, que vá além, obviamente, das suas funções como enfermeiro, como médico, como técnico de enfermagem, como odontólogo, como profissional de saúde em geral, tá? E nessa forma aqui, a gente vai ter muitas complicações extracutâneas, ou seja, a doença não fica restrita à pele. Então, eu vou abordar aqui alguns sistemas que a gente pode ter adoecimento e que é importante que a gente também cuide e fique ligado. Qual é a principal importância aqui da nossa mensagem de hoje? A nossa principal importância é que vocês fiquem atentos, vocês conheçam o que a patologia pode causar e se doem a essas crianças, a essas famílias, porque é muito difícil, é uma patologia extremamente complicada. Muitos colegas médicos têm dificuldade em abordar, em trabalhar com essa patologia, né? Pelo aspecto físico, pelas lesões, pelo sofrimento que isso causa, mas a gente sempre tem uma mensagem de esperança para passar para essas famílias, isso é muito importante, tá bom? E tem a forma simples, a doutora Vitória coloca muito bem, uma forma mais tranquila, muitas vezes a gente não precisa nem de suporte nutricional específico para essas crianças, geralmente são mais lesões em mãos e pés, algumas vezes na boca, mas que tem um curso mais tranquilo e que é mais fácil, digamos assim, de você acompanhar, tá bom? Bem, então lá no recém-nascido, tá? Então só vou repetir muito do que Lívia já falou. Importante lembrar que essas bolhas, essas erosões, elas já vão estar presentes ou ao nascimento ou logo nos primeiros dias, quando o bebê, né, por exemplo, quando o bebê nasce, passa aquela gaze, né, para tirar o excesso de líquido do ambiente intrauterino, né, você vai às vezes monitorizar esse bebê, coloca lá um eletrodo e quando tira esse eletrodo tem uma bolha, tem uma lesão, tá? Então isso vai ser muito sugestivo de epidermólise. O bebê sempre mexe, né? Os pezinhos, fica assim com os pezinhos, então um pezinho batendo no outro, esse atrito, essa fricção pode levar a uma lesão ali naquela região de membro inferior, né, nos pés. Então, pense sempre nessa possibilidade. Geralmente, a gente não pensa em epidermólise primeiro porque é uma doença rara. Obviamente, eu tenho que pensar sempre no que é mais comum. Mas muitos bebês ficam com aquela coisa, é uma infecção, é um estafilococcus, é um streptococcus que está dando essas lesões. Então preste atenção, o bebê não teve fator de risco para infecção, o bebê nasceu de parto normal, uma gestação tranquila, não teve ruptura de membrana ou bolsa rota há muito tempo, está tudo correto, o bebê não tem febre e de repente você faz ali
sei lá, vai limpar um curativo, vai limpar uma parte da pele, aparece uma bolha. Então, preste atenção nessas situações, porque a gente pode estar diante de um bebê com epidermólise. Se a gente começa esse tratamento logo, a resposta é melhor. É muito comum que esses pacientes tenham infecção por conta dessa pele aberta, né, já do bebê. E aquilo que eu falei, como é muito raro, eu não vou pensar primeiro em epidermólise, mas eu chamo atenção para isso. Se vocês estão diante de uma criança, nasceu a termo, com peso bom, a mãe não teve um pré-natal tranquilo, nenhuma intercorrência, não passou muito tempo de bolsa rota, foi um parto tranquilo, e aí você vai, colocou um eletrodo, aparece uma bolha. O bebê flexiona as pernas, aparecem umas lesões. E isso não tem explicação. Tá? Faz um hemograma lá, não tem nada que sugira infecção. Pense na possibilidade de epidermólise. Acesse a nossa rede de atenção, a associação, aqui o hospital. Então, tenha sempre esse cuidado de pensar na possibilidade, tá bom? E o manuseio desse recém-nascido tem que ser com muito cuidado. Então, se eu penso em epidermólise, eu vou evitar algumas manobras mais bruscas, mais intensas, que podem lesar a pele do bebê e provocar uma bolha, uma lesão, tá? E sempre eu vou usar uma interface, ou seja, algo entre a minha mão, o instrumento que eu estou utilizando e a pele desse bebê. Então, um lençol macio, uma fraldinha de pano, uma almofada suave. Eu tenho que evitar a fricção e a força direta na pele desse bebê, ok? Isso é muito importante. Então, se eu penso em epidermólise, eu passo a adotar medidas que vão proteger a pele do bebê. E eu quero chamar a atenção de vocês. Nós temos aqui na Bahia alguns municípios que têm uma maior frequência de epidermólise. Então, se você trabalha num desses municípios, se você trabalha numa maternidade, ou se você trabalha num PSF, está fazendo uma visita puerperal, vai estar vindo aquele bebê e notou algumas bolhas nesse bebê, pense em epidermólise. E se você pensou em epidermólise, mesmo sem a confirmação, procure saber se não tem nenhum outro paciente, outra criança com epidermólise, porque essa mãe pode ter um pedacinho de curativo que poderá ajudar você a fazer algum tipo de procedimento, enquanto esse bebê não é avaliado pela equipe de especialistas e não tem um diagnóstico ou confirmado ou descartado, ok? Vamos lá. Então, assim, esse bebê tem que ser manuseado numa superfície suave, né? Um colchãozinho de gel. Posso usar, às vezes, um lençolzinho mais fino, né? Uma coisa mais suave. E sempre não ficar friccionando a pele do bebê, tá bom? Então, a gente deve fazer, esse bebê deve ser manuseado com as nossas mãos na nuca e nas nádegas. Então, eu vou pegar esse bebê numa posição de nuca, a outra mãozinha nas nádegas e vou fechar aqui a câmera, levantar esse bebê com cuidado. Nunca pegar esse bebê, por exemplo, pela axila, por aqui, porque eu vou lesar esse bebê. Esse bebê vai fazer bolhas, esse bebê vai lesar. Então, se você pegou esse bebê que está lá com a bolha, não se sabe bem o que é, e de repente você pegou ele pela axila para levantar, ou para virar, para fazer algum procedimento, e aparece uma lesão logo depois, isso pode ser epidermólise, ok? Então fiquem atentos a esses pequenos detalhes. Bem, vamos lá. Então, o que eu tenho que atentar ainda mais? Lívia já falou um pouco disso, eu vou reforçar com vocês a nossa linda fralda. Bebês usam fraldas, tá? E a região genital é uma região extremamente propensa a que nós tenhamos bolhas e lesões, porque é uma região que a gente manipula muito, a gente vai trocar fralda toda hora, vai passar aquele algodãozinho, aquele lenço umedecido que está proibido, mas a gente vai reforçar daqui a pouquinho, para limpar o xixi, para limpar as fezes, e isso vai provocar lesão. Tá? Então, é um outro local que a gente tem que estar atento, principalmente para pensar em epidermólise no bebezinho, tá? Porque vocês aí é que vão pensar, vocês é que vão estar vendo esse bebê antes da gente, e vocês que têm que fazer esse bebê chegar até nós, tá? Então, uma conduta que a gente recomenda fazer é que aquela parte elástica, essa aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que a gente corte essa parte. Eu já conversei com várias mães sobre isso, elas dizem, doutor, não faça isso, porque vaza o cocô, vaza o xixi, o elástico, ele segura isso. Mas
não tirando o elástico, vamos tentar botar um algodãozinho entre o elástico e a pele, algo que proteja, para que esse elástico não fique atritando a pele do bebê, provocando lesão, tá? Nunca use lenço umedecido. A gente, como pediatra, não recomenda nem no bebê que não tem epidermólise, porque acaba friccionando a pele, favorece fungo, favorece infecção. Na epidermólise, então, nem pensar. A gente vai lavar com soro fisiológico, né? Vamos jogar o sorinho fisiológico lá naquela região para poder limpar esse bebê. No máximo, um algodãozinho, tirando um pouco de fezes mais resistente, algo nesse sentido, tá bom? E a mesma coisa, quando eu vou trocar a fralda desse bebê com epidermólise, eu vou levantar ele pelo bumbum, ó, com a mão, pelo bumbum, e não como a gente faz, ó, a gente pega a perninha, né, na coxa e levanta, não, vamos pegar pelo bumbum, levantamos, colocamos aqui, vocês não conseguem ver a fralda aqui, pela outra mão, tá bom? Então vamos ter cuidado, porque, isso é uma bobagem, mas isso pode provocar lesão, tá bom, pessoal? Isso aqui eu queria reforçar, a Lívia falou disso, ela mostrou, mas eu queria mostrar esse slide aqui exclusivo para isso, porque é algo que vocês podem fazer aí. Tá? Suspeitou de um bebê com epidermólise, não tem ainda uma definição, mas tem alguém na cidade de vocês que tem epidermólise, pede lá um pedacinho do curativo à mãe, vamos fazer essa proteção, tá? Então observe, ó, você vai cortar, tá? Eu vou deixar essa foto, vai estar aí para vocês, então você vai cortar até um pouco para melhorar e despertar a motricidade, né? Então olha como é que a gente vai fazer, vai cortar nesse moldezinho aqui, e olha o bebê, ó, ele vai entrar com o pé aqui, ó, tá? Isso aqui a gente vai fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui, por último fechar essa parte, tá? E aí a gente vai produzir uma proteção, por quê? Porque o bebê, ó, fica batendo as perninhas, uma perna na outra, o pé na perna, ok? E isso vai provocar lesão, tá bom? Tudo bem, vamos lá. A outra parte fundamental, Lívia também falou disso, está lá na web aula de Lívia, vocês podem assistir lá novamente, mas eu fiz questão de repetir aqui e de, digamos assim, mostrar mesmo o desenho. Então, observe, aqui é um material especial, né? Um curativo não adesivo, não pode ser nada adesivo, não posso botar um micropore, por exemplo, nada disso, porque senão, quando eu for tirar, eu vou arrancar a pele, não vai adiantar. Então, é um material especial, tá? Olha, eu faço um corte, eu vou fazer, pode ser com bisturizinho, com a gilete estéreo, né? Limpinha. Vou fazer esses cortes aqui, ó, onde eu estou mostrando a vocês. E aqui eu vou inserir, ó, os dedos do bebê, tá? Eles vão estar inseridos aqui, ó. E aí eu venho e fecho, tá? E um outro pedaço, eu vou fazer um corte aqui, mais ou menos, um pouco menos da metade, e esse corte eu vou inserir aqui, né, o nosso querido dedão, o dedão da mão, tá? E vou dar a dobra, vou fazer a dobra, e vou então assim isolar, né, essa região aqui, evitar que essa mãozinha entre em contato com a outra e que isso vá fazer o que? Que o bebê fique, ó, vou mostrar aqui para vocês, grudadinho, tá? É isso que vai acontecer, vai aparecer uma cápsula aqui. Então essa mão vai perder a função. E fazendo isso eu vou evitar que isso aconteça, tá bom? Muito bem. Esse slide eu coloquei até como uma resposta a alguns questionamentos que eu vi nas duas primeiras web palestras, tá? E uma dúvida que a gente tem muito. Nasceu um bebê com epidermólise e a pele bastante comprometida. Vou vacinar? Vou vacinar. Eu não vou colocar uma injeção, não vou agulhar o local que está a lesão, tá? Mas eu tenho que colocar deltóide de um lado, deltóide do outro, eu tenho a nádega, tenho a coxa. Em algum lugar eu devo ter uma pele mais íntegra, onde eu possa realizar a vacina. Para não fazer bolha, eu vou dizer isso, mas vou começar falando agora, quando eu for limpar essa pele, eu não vou fazer isso. A gente geralmente faz isso com algodão, eu vou fazer isso. Dando tapinhas,
algodão embebido, né, com álcool. Esses tapinhas eu não estarei, puxando a pele. E aqui eu estou limpando para poder aplicar a vacina, tá? Bem, o que a gente tem feito aqui? Eu recomendo que vocês façam. A vacina DPT, de difteria, coqueluche, tétano, ela é uma vacina que dá muita reação febril, né? De todas as vacinas é a mais reatogênica. Nós temos pedido, sempre solicitados, que se faça a DPAT, a celular, porque essas reações febris podem piorar as lesões de pele, podem dar algum tipo de processo inflamatório que piore, tá? Então essa é uma recomendação que a gente tem feito para que se faça a DPT, a celular, mas não é algo obrigatório. Eu não tenho a DPT, a celular, o menino está com um atraso vacinal importante, não vou deixar de fazer. Aí eu vou recomendar à mãe que faça paracetamol, né, depois da vacina, para evitar que ele tenha febre. E caso ele tenha uma febre na primeira, aí eu vou realmente indicar a celular nas próximas doses, ok? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a tetraviral, que agora inclui, né, a varicela, e tem lá também o sarampo, e alguns pacientes, a gente pode ter como reação adversa à vacina, que chama de sarampinho, ou uma catapolinha, que são lesões discretas, bem poucas, que pode acontecer referente, né, secundário à utilização dessas vacinas. É para utilizar sempre, é para utilizar. É só ficar atento. Fez uma DPT, fez uma MMR, né, a tripla viral, depois fez a tetra, né, com 15 meses. Observou que o bebê teve alguma piora, ou surgiu alguma bolinha nova, pode não ser da epidermose, pode ser uma reação vacinal. Vou fazer o quê? Vou ter os mesmos cuidados que teria naturalmente. É só para ficar atento. Fiz uma tríplice viral ou uma tetraviral num paciente com epidermólise, vou pedir para ele voltar em 3 dias ou em 5 dias, ou orientar essa mãe, olha mãe, se tiver isso, se aparecer, nos volte aqui, nos fale, nos avise, tá bom? Esse é o recado. Mas vacinação em dia, pessoal. Todas as crianças com epidermólise devem ser vacinadas de maneira rotineira, tá? Muito bem. Então vamos rapidamente falar das comorbidades. Deixa eu só monitorizar aqui meu tempo para eu não falar demais. Vamos lá. Bem, o primeiro sintoma que eu queria abordar com vocês é o prurito, a coceira. É extremamente negativo e coça muito. As crianças com epidermólise coçam muito e é extremamente danoso para eles. Por quê? Porque se eles coçam, eu forço essa pele, eu tenho mais bolhas e eu vou ter mais feridas, tá? Então eu tenho que barrar, eu tenho que corrigir, eu tenho que controlar a coceira dessas crianças, tá? Bem, infelizmente aqui na Bahia, agora no verão, as crianças sofreram muito com isso, é a questão do calor, né? Eu acredito até que se alguém aí que com um pouco mais de poder político nas secretarias, eu recomendo que toda casa de uma criança com epidermólise tenha um cômodo com ar-condicionado, principalmente para essa época do verão. O calor é extremamente danoso para a pele, resseca, favorece lesões, e a gente vê claramente nessa época aqui de dezembro até março, uma piora importante das crianças, muito mais coceira, muito mais lesões, tá? É importante também, é muito cultural, tem essas feridas, está infectada, vamos fazer antibiótico tópico, passar pomada de mupirocina, de neomicina nessas feridas. Isso pode provocar coceira, pode provocar o prurito, tá? E uma outra coisa importantíssima, pessoal, tem muitas crianças que levam 1 semana, 3, 4 dias para fazer um curativo. Não pode, tá? Então, se o curativo fica muito tempo, ele por si só, que era para ser um agente de proteção, passa a ser um agente de malefício. Então, é preciso orientar essas famílias, reforçar essas famílias, acompanhar essas famílias para que façam a troca do curativo pelo menos a cada 1 a 2 dias. Em geral, tem se recomendado a cada 2 dias, mas em algumas situações específicas a troca pode ser diária, tá? A Lívia comenta isso com bastante profundidade na web palestra dela.
Isso aqui é fundamental. Cortar as unhas desses pacientes para que elas não lacerem a pele, tá? Vamos reforçar isso com essas mães. E também ficar muito tempo na água, no banho prolongado, e com a água muito quente, resseca essa pele, né? Dizem que um dos segredos de beleza é tomar banho frio. Banho quente resseca a pele e aumenta as rugas. Não sei se isso é verdade, a doutora Vitória talvez possa responder isso, mas a cultura popular diz que, de fato, banhos muito quentes ressecam a pele, desidratam a pele e podem realmente provocar prurido e bolhas, tá bom? E outra coisa fundamental, tem que beber muita água, e aqui a gente sofre demais com esses pacientes, com essas famílias. Muitos deles não querem beber água, muitos deles têm dificuldade de se alimentar e de ingerir os líquidos, então é fundamental que a gente reforce isso, beber muita água, 1, 2, 3 litros por dia. Pensar que essa pele é uma pele que está perdendo água, está perdendo líquido o tempo todo, para evitar que ela fique seca. Ficando seca, ela faz a coceira. Existindo a coceira e unhas grandes, vai haver o trauma e aí a situação vai ser novas bolhas, novas feridas. Bem, isso aqui é uma coisa mais específica, mas geralmente vocês vão ver aí os nossos pacientes com receitas de anti-histamínico, tá? Em geral, a gente tem usado Ixizina, hidroxizina, que é um anti-histamínico sedativo, ou seja, ele dá um pouco de sonolência, o que é até aceitável e bom, porque, em geral, essas crianças têm mais prurido à noite, antes de dormir. E, muitas vezes, como esse prurido é muito importante, nós acabamos associando um outro anti-histamínico não sedativo, ok? Muito bem. Existem algumas drogas antidepressivas que podem ser utilizadas para o prurido, mas a gente não tem feito de rotina. Existem outros medicamentos associados aos análogos do ácido gama-nimobutírico, o GABA, que é a gabapentina, a pregabalina, que a gente tem poucos pacientes em uso, geralmente são pacientes mais velhos, mais adolescentes, e que às vezes tem dor crônica, porque também pode ser indicado nesse sentido. Aí a gente associa para vários objetivos ao mesmo tempo. O que é mais importante para a gente da atenção básica, que está acompanhando uma família que tem a epidermose? É garantir, desculpe aqui o errinho, garantir que a dose prescrita, que o intervalo, às vezes nós prescrevemos de 8 a 8 horas, a família só dá uma vez ao dia, nós prescrevemos 2 vezes ao dia, não faz 2 vezes, então às vezes prescreve 7 ml, só fazem 5, então é muito importante reforçar essas orientações e acompanhar, tá bom? E até nos mandar algum relato, olha doutor, a gente tem percebido que essa dose não está, ele está se coçando muito quando a gente faz a visita, ele está se coçando bastante, a gente está vendo que não está funcionando, pode mandar um feedback para a gente que nos ajuda, tá bom? Bem, outro problema importante que eu tenho aqui, nós temos a anemia. Infelizmente, é muito difícil manter esses pacientes sem anemia. Eles sangram muito quando fazem curativo, quando tomam banho, principalmente se a gente usa coisas adesivas, essa pele vai se soltar e vai sangrar, e isso vai piorar a anemia. Que também tem como causa o fato deles não comerem bem, né? Um paciente doente crônico, inflamado, com anemia, fica sem apetite, não quer se alimentar, tem as dificuldades de boca. Depois do Dr. Efigênio, nós teremos uma leve palestra com a odontóloga que tem trabalhado com as crianças, né, uma cirurgiã dentista. Então vai ser interessante porque ela vai abordar essas questões da boca. Essas crianças têm muita lesão de boca, tem muita lesão de língua, então elas têm dor, elas têm ardor quando se alimentam, às vezes elas têm dificuldade em relação à deglutição. Então isso tudo vai atrapalhar e vai piorar ainda mais a anemia, tá? Observe. Hemoglobina menor do que 10, em criança a gente está trabalhando com 11 até os 5 anos e 11,5 depois dos 5 anos e 12 nos adolescentes, eu já tenho reduzida a capacidade de cicatrização. Então imagina uma criança que está sempre com ferida, sempre precisando cicatrizar, e eu tenho anemia. É realmente o cachorro correndo atrás do rabo, né? Essa ilusão. É o cachorrinho tentando pegar o rabo, não consegue, e a gente fica assim. A gente transfunde, melhora a anemia, quando volta um mês depois já piorou de novo, e a ferida abriu e sangrou, e não cicatriza, e não come. Então é muito difícil
esse cachorro correndo atrás do rabo aí. Então nós temos que minimizar a perda de sangue nas feridas, minimizando trauma, minimizando coceira, transportando os pacientes aqui para Salvador, para a Conquista, adequadamente, com uma almofada, por exemplo, eu vejo muito a criança vem no colo da mãe, vem sacudindo no colo da mãe, vem atritando, vem sem uma capacidade, vem num carro muito quente, com um monte de gente. Então a gente sempre tem pedido transportes individuais, carros menores, com ar-condicionado. Ah, é luxo, o doutor está pedindo luxo. Não, o doutor está pedindo apenas que a gente evite aumentar o trauma, as lesões nessas crianças. Eu não estou pedindo luxo, tá bom? E o que a gente pede para vocês nos ajudar é essa questão da terapêutica nutricional, né? Então, estimular, tentar conversar, fazer com que essas crianças comam. Por que acontece? Elas às vezes só comem o suplemento. A doutora Efigênia vai falar muito sobre isso. Não, ela precisa comer, ela precisa ter uma alimentação adequada. Não basta só o suplemento não vai resolver. Ele é fundamental que ele exista, ele tem que estar lá, mas ele não é sozinho. Ele precisa então que a gente tenha uma maximização, que a gente busque ajudar nessa maximização, ou seja, que a criança possa comer melhor. Tá? A gente prescreve muito ferro, né? São altas doses de ferro, então não se assusta. Poxa, um bebê pequeno e está tomando dose de que às vezes a gente vê aqui para criança maior, para quase adolescente, realmente as doses de ferro são altas. Nós tentamos evitar que esse consumo do ferro caia muito, essa anemia piore. Então é natural que a gente peça dose de ferro maior. E muitas vezes a gente pede ferro que não é o sulfato ferroso da farmácia básica. A gente tem prescrito alguns outros sulfatos, a glicina férrica, né, o ferro polimaltado, que são ferros de melhor absorção. Eu posso fazer uma dose menor em termos de gotas ou de ml, porque essas crianças às vezes têm dificuldade de ingerir uma quantidade maior de gotas, tá? Essa aqui é uma alternativa que poucos pacientes dispõem. Aqui no nosso serviço a gente não conseguiu ainda fazer. A gente tem alguns pacientes que têm indicação de fazer o ferro injetável, né? Existem alguns relatos de que a resposta é muito boa, que a gente reduziria as transfusões de sangue, que a gente poderia estabilizar um pouco mais essa anemia, mas por questões estruturais a gente não tem conseguido fazer, tá? Mas isso aqui é algo que está no nosso horizonte aí para a gente poder começar a fazer esse ferro injetável. Então, muitas vezes vocês vão receber aí, todo mês vai a Salvador, todo mês vai a Conquista, para poder fazer o ferro injetável. Isso é uma realidade que pode estar próxima da gente daqui a pouquinho. E o que realmente acaba acontecendo, que são as hemotransfusões. Tá? Então, tem pacientes que às vezes estão fazendo 2 bolsas a cada 2, 3 meses, porque ele não consegue cicatrizar, as feridas não melhoram, não consegue se alimentar, não passa anemia, a gente tem que ficar transfundindo, e isso é muito ruim. Mas é internamento, é acesso, né? Risco de infecção, mas a gente não tem outra opção, tá bom? Uma coisa que eu queria pedir a vocês, eu sei que a maioria, se vocês puderem colocar aqui no bate-papo, mas eu entendo que a maioria é de atenção básica, mas se tiver alguém aí que trabalha em um hospital, que possa receber uma criança dessa numa situação emergencial, olha, se eu estou numa situação emergencial, a criança está muito taquicárdica, frequência cardíaca muito alta, tem sopro, está muito pálido, ou está infectada, antes de eu transferir, ou mesmo que eu não vá transferir, eu preciso ter um hemograma desse paciente. E se eu não tenho acesso ao hemograma, mas consigo uma bolsa de sangue compatível, talvez é mais interessante eu fazer essa bolsa do que ficar esperando. Então, nós já tivemos casos de pacientes que quase foram a óbito, porque de noite não faz hemograma, no outro dia não faz hemograma, e esses pacientes não conseguem ser regulados, não conseguem a transferência, e quando chegam com anemia muito grave, então às vezes é preciso abrir mão de transfundir aí mesmo na cidade de vocês, tá? Bem, isso aqui eu não vou falar, é mais um algoritmo, mas só colocando aqui, ó, quando eu tenho hemoglobina abaixo de 8, eu sempre vou pensar em transfusão, tá? E depois que eu estabilizo esse paciente com transfusão, aí eu tenho realmente o ferro venoso como uma opção. E se esse paciente consegue melhorar, aí eu vou continuar tratando esse paciente ou com ferro venoso ou com reposição oral. Se eu consigo deixar esse paciente com hemoglobina entre 8 e 10, aí eu tenho opções que podem ser desde a fazer um ferro venoso mais espaçado para manter essa hemoglobina, até
continuar com a avaliação oral. E se ele tem acima de 10, esse é o melhor dos mundos. Eu confesso a vocês que só tem 2 pacientes que a gente tem conseguido chegar nesse ponto aqui. São pacientes que têm um cuidado muito importante com essas feridas, eles têm conseguido evitar lesões, mas a grande maioria a gente tem tido dificuldade. Geralmente eles estão ou nesse patamar ou nesse de cá, tá? Então é só para ilustrar que existem já propostas para se tratar esses pacientes. Vamos falar um pouquinho da dor, tá? Pessoal, sinaliza aí para mim, tudo bem até aqui? Alguma coisa aí, por favor? Se vocês tiverem, podem me mandar aqui, eu estou de olho aqui no bate-papo, tá ok? Vamos falar da dor. Então, é um sintoma comum, ele é crônico e quanto mais grave, mais dor. À medida que esse paciente vai ficando com lesões em ombro, em cotovelo, nos joelhos, ele vai perdendo o movimento, ele vai ficando com dificuldade mais de movimento e essa dor começa a se tornar mais importante. Além do que a própria realização dos curativos já é um momento doloroso, tá? Então nós temos sempre recomendado às famílias, às genitoras, né, às crianças, os adolescentes maiores, usem um analgésico antes do banho. Se você sente dor, não precisa sentir dor. Então, vai trocar os curativos, vai fazer um procedimento, vamos usar analgesia, tá? Essa analgesia é importante porque ela ajuda a evitar o trauma, né? Lembra que uma criança que sente dor fazer um curativo, quando vier fazer um curativo aqui, vai chorar. Já tínhamos um paciente que, ao ver a enfermeira Lívia com os curativos, ele já começava a gritar, como se estivesse sentindo uma dor e a gente nem tinha tocado nele ainda. Então, existe muito esse comprometimento, essa memória da dor, tá? Então, vamos evitar, a Lívia fala muito disso, vamos usar os curativos com espuma, proteger regiões de atrito, tá? Roupas com eclair, com costuras internas não devem ser utilizadas, porque vão ferir a pele. Jamais colocar adesivos, né? Esparadrapo, band-aid, micropore, direto na pele, tem que ter o curativo não aderente entre uma coisa e outra. Essas bolhas têm que ser drenadas, né? Porque a bolha que vai divulsionando, vai aumentando, ela vai provocar dor, tá? Tem uma técnica específica para isso e muita higiene nos curativos para fazer. E aí, além do que a gente vai falar no próximo slide, dos medicamentos, vamos tentar métodos não relacionados a medicamentos, né? Então, a música que a criança goste, às vezes uma telazinha, não em excesso, mas um filme, algo que a criança, ou brincar com essa criança, pode ser algo que faz aquela componente mais psicoemocional da dor ser elevada. E a gente tem assim, dor leve, moderada, grave, tá? Bem, geralmente o que a gente passa para esses pacientes é a dipirona, tá? Pode usar também, por exemplo, o ibuprofeno, né? Um anti-inflamatório não esteroide, ou paracetamol. Então, a dor leve, talvez para fazer antes do banho, é isso que a gente tem recomendado. Se é um paciente que já tem uma dor mais grave, uma dor mais importante, que tem dificuldade curativa, que tem feito aparecer novas feridas durante algum procedimento, ou vai fazer um procedimento mais doloroso, as anteriores estão sempre consideradas. E nesse caso aqui, a possibilidade do uso da morfina, tá? Muitas vezes aqui, até por questão de preconceito com a morfina, a gente tem prescrito o tramadol, que também é um opioide, vai no final das contas virar morfina. Então a morfina seria uma droga mais segura, de meia-vida mais curta, e que 2 pacientes nossos aqui começaram a usar antes de procedimentos, por terem lesões mais extensas e por terem um histórico de dor mais importante, inclusive dor às vezes no movimento articular, por conta dessa restrição crônica de atividade, tá? Então isso aqui fica mais restrito, né, a nós aqui do serviço de referência, mas só para vocês não se assustarem. Ele está tomando morfina, por que será? Não, porque ele tem dor, e dor é para a gente evitar. Dor a gente tem que controlar, a gente não precisa viver com dor, tá bom? E alguns dos nossos pacientes, a gente acaba considerando a possibilidade do cuidado paliativo no sentido de
melhorar a qualidade de vida. A gente também tem um preconceito grande com essa palavrinha aqui, né, que eu estou circulando. Ah, se fulaninho entrou em cuidados paliativos, ele está à beira da morte, não tem mais jeito. Não é isso, é para buscar qualidade de vida, tá bom? Bom, então, quando eu uso o opioide, não vai ser provavelmente a realidade de vocês, eu gostaria então de lembrar, tá? Tem uma prescrição de morfina ou de tramal, aí, ou até de codeína, né, o Tilex, aí para algum paciente de vocês com epidermólise, pode piorar a prisão de ventre, né? Então, os opioides, a gente tem que usar com cuidado, porque eles pioram, eles diminuem o movimento do intestino e vão provocar mais prisão de ventre, já que esses pacientes têm muita prisão de ventre, eu vou falar daqui a pouquinho, porque eles comem mal, muito líquido, pouca fibra, não se movimentam muito, alguns são restritos à cadeira de rodas, passam muito tempo sentados sem conseguir caminhar pelas dificuldades e bebem pouca água. E aí, constipação, prisão de ventre, tá? O opioide também pode piorar a coceira, então é usado com cuidado. Tem tendência à tolerância, cada vez mais precisamos de doses maiores. E eu queria só desmistificar isso com vocês. Ah, vai usar morfina, vai ficar viciado. Não é bem assim, tá? O que é esse ficar viciado que a gente tanto ouve falar? E que as famílias e os profissionais de saúde também têm medo, ou têm restrição, ou até falta de conhecimento. É porque, como eu vou aumentando as doses, porque o medicamento vai tendo tolerância, ou seja, eu vou precisar de doses maiores para poder ter o mesmo efeito, então vai aumentando a dose. Ah, fulaninho está viciado em morfina, cada vez precisa de uma dose maior. Então, na verdade, é um fenômeno que acontece por conta da necessidade da própria farmacologia, né, de como a droga funciona. No caso, a morfina ou outro opioide, tá? Só para deixar vocês tranquilos, somente 2 pacientes estão em uso, né, na nossa clientela aqui de opioides. Um é tramadol, o tramal, e a outra criança faz a morfina, tá bom? Então chegamos lá, na tão comentada constipação. Estou preocupado aqui com o horário para dar um espaçozinho para a gente conversar. Então, essa constipação é importante. Hoje de manhã acabei de consultar um paciente aqui com epidermólise, e tudo bem, tudo tranquilo. Quando eu palpo o abdômen, uma massa endurecida na região da bexiga. E quando a gente vai ver, peço um raio-x de urgência para a gente ver todo o trato intestinal tomado por fezes. E ele é um paciente que tinha um ritmo intestinal até regular, tá? Então, eu posso ter dificuldade para defecar, formar bolhas em pleno ânus, imagine, uma área onde vai sair cocô, vai ter que limpar, vai doer, vai friccionar, vai produzir mais bolhas. Então, quanto mais suave e macio, né, soft for essas fezes, melhor, tá? Então, aquilo que eu falei, bebe pouco líquido, dieta só é líquida, não tem fibras na dieta, né? Então, vai constipar, vai ter dor. E o próprio ferro, muitas vezes o ferro é um agente que leva à prisão de ventre, à constipação, tá? Então, meu colega aí da ponta, né, da unidade básica, do PSF, olho vivo nesse intestino. Como é que está o funcionamento desse intestino? Faz cocô todo dia? É um cocô tranquilo? Tem dor? Tá? Mesmo às vezes, quando eu tenho ritmo intestinal razoavelmente bom, pode haver impactação, como foi o caso que eu relatei para vocês. Tá? Nós utilizamos um laxativo aqui que é do tipo osmótico não irritante, que a gente tem visto bom resultado, e muitas vezes é preciso a desimpactação, né, que eu vou fazer um flit, uma lavagem via retal, que é extremamente complicado, as crianças não querem, a luta, e aí pode lesionar, pode fazer uma lesão, então é algo mais difícil, tá? E a questão nutricional, que a doutora Efigênia vai dar um show aqui para vocês na próxima web palestra. E outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, tá? É a disfagia, a dificuldade de deglutir. Essas crianças, infelizmente, elas fazem muito aqui o esôfago estreitado. Elas fazem bolhas dentro do esôfago, essas bolhas estouram e colabam esse esôfago, deixa ele estenosado estreitinho, tá? Então aqui eu tenho um exemplo clássico, ó, um esôfago bem comprometido, contraste, tá vendo? Até aqui, ó, ele só passa um lugar bem fininho, depois ele vai ampliando, tá? Então tem estenose aqui importante,
praticamente metade do esôfago, terço mais superior. Isso vai causar o quê? Dificuldade de engolir, sólidos, dor, engasgo. Então, eu tenho que ficar atento a isso, tá bom? Eu sempre investigo com exame radiológico contrastado. A endoscopia eu só vou fazer em caso de tentar dilatar, porque quando eu passo a endoscopia, eu vou estar ferindo essa mucosa, e isso pode provocar dor. Então, a gente evita, a gente faz só o exame radiológico para poder detectar a estenose, tá? E aí, detectando, vamos partir para a endoscopia para tentar dilatar esse esôfago, tá bom? E uma coisa importante aí, ó, sintomas de refluxo, né? Aquela azia, aquela queimação, às vezes uma criança menor que não dorme bem, a gente já controlou a coceira, não está coçando tanto, mas não consegue dormir, pode haver na epidermólise uma piora ou aparecimento, né, da doença do refluxo, ok? Vamos ficar atento a esses sintomas que podem estar associados à doença do refluxo, ok? Muito bem. E então, para terminar, pessoal, e para a gente poder rapidamente, né, trocar ideias e tirar dúvidas, eu só vou pontuar duas coisinhas rápidas aqui, tá? E não friccionar a pele, não usar adesivos, né? Nunca vou colocar um esparadrapo, um adesivo direto na pele. Colhi um sangue, não coloca aquele adesivo, coloca o curativozinho da criança com EB, lá com silicone direitinho, tá? Sempre a gente vai deslizar o paciente para mudar uma marca, alguma coisa. A gente não vai pegar o paciente, porque isso vai lesionar o paciente, tá bom? Minhas colegas enfermeiras, ó, não... Pulseira de identificação, né? Entrou no hospital, tem que ter pulseira. Pulseira não vai na pele da criança com epidermose que vai lesar, tá? Entrega a mãe e ela bota no leito. Infelizmente não é para botar, tá bom? Vai quebrar a regra nesse caso. Os colchões, né? Você tá aí com um paciente seu aí no hospital municipal, coloque no colchão melhorzinho, veja se não tem um casca de ovo para a gente diminuir essa pressão, bote um lençolzinho direitinho, para a gente não ficar pressionando esse sangue, ok? E as almofadas, né, pessoal? Vai transportar no carro da prefeitura, de um centro de saúde para outro centro de saúde, vai viajar para Salvador, para Conquista, para outra cidade. Vamos colocar as almofadas nas cadeiras para dar o banho se for necessário, dar um banho no bebê sentadinho, né? Não coloca direito na cadeira, coloca um acolchoamento para evitar a lesão, ok? E isso aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Na hora de medir a pressão arterial. Deixa eu ver aqui, não, eu não coloquei. Vou medir a pressão arterial, coloca um algodão, ó, pessoal, aqui em volta, ó. Não coloca o manguito direto, né? A braçadeira direto no braço. Forre esse braço com aquele algodãozinho que a gente usa para fazer gesso, né? Coloca aqui, coloca a braçadeira por cima, tá? Para evitar aquele ferro que tem na braçadeira. Tudo isso pode fazer lesão, tá bom? Então, isso é uma coisa que eu acho que é prática aí para vocês. Vai fazer um ECG, um eletro. Se eu colocar esse eletrodo adesivo em cima da pele, quando eu puxar, vem a pele junto. Vai vir na bolha depois. Então, a gente cola o adesivo de silicone, tá? O curativo que tem com a mãe, tá? Fez só o lugarzinho aqui onde vai ficar o gel e o detector. O restante do adesivo, ele está colado em cima do curativo de silicone. Quando eu tirar esse adesivo, eu não vou ter a bolha, ok? Gravem essa foto é muito importante. Vou fazer isso também. Fiz uma punção laboratorial, vou fazer isso também, tá? E, para terminar, praticamente, o nosso acesso venoso, tá certo? Vou garrotear, vou colocar aqui aquela borracha. Coloca o algodão em volta onde a borracha vai. Porque se eu coloco o garrote e aperto, quando eu tiro, a lesão vai estar lá, ok? Então, vamos colocar um preenchimento entre esse garrote e essa pele. Tá? Como é que eu vou limpar a área? Ó, tapinhas. Não assim. Tapinhas. Ok? Vou fixar esse acesso com o quê? Com o curativo de silicone, com material não aderente. Depois, né, é que eu vou cobrir com os envoltórios com material aderente. Mas ele vai estar por cima da pele? Não, ele vai estar por cima do curativo de silicone. Ok?
Então eu vou usar, mas primeiro o curativo de silicone. É ele que vai fazer o contato entre a pele e o nosso esparadrapo, o nosso micropore, né? Transpore, essa coisa chique, né? Acho que a maioria de vocês tem o velho e bom esparadrapo mesmo. Ainda é aquele ruinzinho que é difícil de colar, né? Depois vocês me digam aqui no bate-papo se não é esse mesmo que vocês têm aí, tá? Aqui, pelo menos, a gente tem muito desse mesmo. E um extravasamento de acesso já é uma coisa extremamente ruim numa criança sem EB. Uma criança com EB é muito pior. Eu vou lesionar muito aquela pele, tá? Então, checar esse acesso direitinho, ver se está tudo ok, para não fazer o extravasamento e não provocar uma lesão grave nessa criança. Tá bom? Que já tem suas lesões. Não? A gente tem que trabalhar com essa ideia. Não vamos lesar essa criança, tá? Quais são esses curativos que a gente vai usar aqui? São os curativos de silicone, né? Os curativos de silicone que a gente vai usar, que são os curativos que já vêm, eu tenho com borda e sem borda, a gente vai usar aqui, geralmente usa o sem borda mesmo, a gente vai colocar aqui para segurar esse acesso e para firmar por cima a gente coloca o esparadrapo. Eu recomendo a vocês que usem a aula de Lívia. A Lívia faz um detalhamento desses curativos, tá? Quais são eles, como colocar, ela faz um detalhamento desse tópico lá na aula dela, tá bom? Que foi específica, mas voltada para isso. E lembrar sempre, eu tenho uma criança com EB, suspeita de EB, na minha cidade tem outros casos, entre em contato com a família, peça ajuda, peça um pedacinho dos curativos, enquanto você não dá o diagnóstico, para evitar que essa criança fique fazendo lesão, tá bom? Qual é a nossa mensagem, então, final? Toda criança e adolescente com EB é uma criança e adolescente como qualquer outro. Vai ter que brincar, vai ter que ir para a escola, vai ter emoções, vai fazer birra, vai dar piti, vai contrariar. Tudo que acontece numa criança e num adolescente normal, acontece também num adolescente e criança normal, só que com EB. Isso tem que estar claro para a gente, tá? E outra coisa que nos faz muito, dificulta muito a nossa vida aqui. Não atribua tudo que ocorre no paciente com EB à epidermólise. O paciente fica com resfriado, não é porque ele tem epidermólise, é porque ele pegou um resfriado. Vamos tratar como qualquer outra criança. Eu ouço muito das famílias aqui, doutor, o médico lá, a enfermeira disse, ele tem EB. A gente não sabe o que é isso aqui, não vamos fazer nada. Tá? Isso não é só com EB, é com várias doenças raras. Mas um resfriado é um resfriado. Um furúnculozinho na pele é um furúnculozinho na pele. Uma infecção urinária é uma infecção urinária, seja em EB, seja em uma criança sem EB, tá? Ok? Então, é isso que eu falei para vocês. Nunca faça isso. Você parece resfriado, mas tem EB, não vou fazer nada, não posso fazer nada, não tenho nada que eu possa fazer por você. Vá para Salvador, vá para Conquista, procure o médico, a enfermeira que acompanha ele ou ela. Não, a gente tem o que fazer, tá? Vou deixar nosso contato aqui, vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, pedir desculpa por alguma falta, mas estamos aqui à disposição. E agora, e enquanto estivermos aqui no hospital, nessa luta diária de trabalhar, cuidar dos pacientes de epidermólise e de outras doenças raras, sempre contando com o apoio de vocês, tá? Nós somos uma rede, nós somos um time. Ninguém ganha um jogo se não tiver, vou usar a metáfora do futebol, ninguém ganha jogo se tiver com defesa ruim. Para eu fazer gol, eu preciso ter uma boa defesa, um bom goleiro. Então a gente trabalha assim, a gente pode estar aqui no ataque, pode estar aqui para fazer gol, mas se a gente não tiver o apoio de vocês aí segurando, dando duro aí nas questões do dia a dia, a gente não vai avançar, ok? E aqui, estou deixando para vocês o nosso contato do ambulatório, tá? A gente trabalha toda terça-feira de manhã, assim como a doutora Vitória disse, a gente tem a porta aberta. É sempre bom entrar em contato antes, avisar, porque às vezes a gente está muito cheio, tem muito paciente extra, tá? E aqui está meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer necessidade, a gente tenta ser rápido e responder dentro da maior brevidade possível, tá bom? Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora.
É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente.